Semana decisiva para o Dragão, então vamos aqui falar sobre o jogo contra o Anápolis. Tem ingresso à venda, tem treino aberto para dar aquela moral ao nosso Dragão. Falar também um pouquinho ainda do empate contra o São Bernardo, pegar um trechinho da análise de Luizinho Vieira e falar da saída do goleiro Jefferson. Fechamos esse giro com um mini giro, um giro dentro do giro, sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Mike Gabriel, sejam bem-vindos ao canal Dragão de Aracaju. Vem comigo para esse giro de notícias. Vamos começar aqui com ingressos à venda. Ingressos à venda para Confiança e Anápolis. Os ingressos se mantêm nos preços de sempre, né? Cadeiras brancas R$ 60,00 a meia, cadeiras azuis R$ 30,00 a meia, cadeiras vermelhas R$ 40,00 a meia. Entrada, lembrando que todo mundo paga meia, e você que é sócio nos planos Dona Finha, Fernando França e Sabino Ribeiro, você tem acesso garantido se você se tornar sócio até o domingo, acho que na segunda também, mas o mais garantido até o domingo, você já entra para o jogo contra o Anápolis sem pagar nada, claro, já tendo pago o seu plano de sócio. Seja sócio, que facilita o seu acesso e ajuda bastante o Confiança. E aí, leve seu amigo, sua amiga, enfim, todos os caminhos tem que levar o Batistão nessa segunda-feira para a gente empurrar o Dragão a mais uma vitória e empurrar o Dragão para fora da zona de rebaixamento. Vamos lá agora continuar para falar sobre o treino aberto, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Com isso, a gente leva o canal e o nome do Confiança cada vez mais longe. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda demais o nosso canal a se manter de pé. E às vezes eu tenho falhado muito nisso, mas vocês sabem onde encontrar. Eu deixo um linkzinho de um produto muito legal para vocês. Você clica lá, não muda nada para vocês, mas me ajuda bastante. Vamos continuar agora aqui com um giro de notícias. Bem, o próximo é o treino aberto. Esse domingo, dia 3 de agosto, às 9 horas da manhã, o Confiança fará um treino aberto. Então, a sua oportunidade, torcedor e torcedora, para ir lá dar uma moral para os jogadores, dar o seu aplauso, dar a sua força, mostrar que estaremos contigo na arquibancada e em todo momento, que o Confiança jamais estará sozinho. Então, se você puder abrir mão ali de 1 ou 2 horinhas da sua praia do domingo, vai lá, cola no Sabino Ribeiro para acompanhar o treino aberto. Geralmente é uma ação bem legal para você ver um pouquinho dos bastidores na prática de como é o Confiança. Então, bela ação aí da direção. Seguindo aqui, vamos falar de Jefferson Souza, que voltou para o Confiança. A gente imaginando que ele seria o goleiro reserva ou até mesmo titular, se despediu do clube. Notícia aqui do GE. Confiança anuncia a saída do goleiro Jefferson Souza. Segundo o clube, a rescisão contratual foi pedida pelo atleta. A Confiança anunciou na noite desta quarta-feira a saída do goleiro Jefferson. Segundo o clube, a rescisão contratual foi solicitada pelo próprio atleta. O retorno de Jefferson foi anunciado em junho, porém as boas atuações de Felipe e não entrou em campo em nenhuma partida. Uma frase aqui meio mal escrita. E foi isso, né? Jefferson voltou, acabou não jogando porque Felipe está muito bem, mas eu imaginava que ele seria um bom reserva, mas ele sequer foi relacionado nos 2 últimos jogos. Eu não sei nem se ele foi relacionado em algum jogo. Enfim, é um grande goleiro, seria um ótimo reserva. Afinal, Felipe está entre os melhores goleiros da Série C, com certeza. Está fazendo um jogaço atrás do outro, mas não estamos aqui para falar de Felipe, falar de sim do Jefferson, que ele seja bem sucedido na carreira. Temos uma gratidão enorme a ele por ter pego aquele pênalti contra o Sergipe, que nos deu o título sergipano em cima dos rivais depois de 15 anos. Jefferson sempre estará na nossa história. Que ele seja feliz e bem sucedido, porque um grande goleiro ele é e vai seguir brilhando na carreira. Vamos seguir aqui para agora falar um pouquinho sobre São Bernardo 1, Confiança também 1. Análise aqui de Luizinho Vieira, ó. Luizinho valoriza o ponto conquistado fora de casa e cita final contra o Anápolis. Pois é, o espírito tem que ser esse. Final, não tem bola perdida, não tem cansaço, temos que lutar do primeiro ao último minuto para sair com a vitória. Abre aspas aqui, ó, para Luizinho Vieira sobre a partida contra o Brno. Jogo difícil,
contra uma equipe que vem trabalhando bem, a gente fez um bom jogo. O que a gente planejou ao longo da semana, a gente conseguiu executar muito bem. Claro que na segunda etapa mudou um pouco, a gente não chegou tanto, mas passa muito pela expulsão. Na parte defensiva, conseguiu controlar bem o jogo. Claro que no segundo tempo, com um jogador a menos, as dificuldades aumentaram, mas também mostram o poder de organização. Todo ponto é válido, principalmente fora de casa. Nosso próximo jogo é confronto direto pela fuga do rebaixamento e esse ponto é mais do que fundamental nessa caminhada, falou Luizinho Vieira, e eu concordo com ele. O time foi muito bem contra o São Bernardo, a marcação encaixou, o único pecado ali foi a falha que gerou o gol, logo depois a expulsão que nos tirou a possibilidade de buscar algo mais, e as bolas aéreas que estavam entrando e que forçaram Felipe a ser o grande nome do jogo. Mas ainda assim, como um todo, jogando contra o São Bernardo, que vem muito bem jogando no 1º de maio e vai classificar no G8 e vai classificar bem, tem um time interessante, tem um técnico muito bom que é o Ricardo Catalá, dá para sim comemorar esse ponto. E, como ele falou, contra o Anápolis, só vitória interessa, é vencer ou vencer, qualquer outro resultado é tragédia. E agora vamos para o nosso rápido giro pela Série C do Campeonato Brasileiro. Começar contra o Retrô. Perdeu Diogo Guerra da partida contra o Náutico e Rian Ribeiro é outro desfalque na Fênix. O Retrô tem 2 desfalques confirmados para visitar o Náutico neste domingo. Além do zagueiro Ryan, suspenso pelo 3º amarelo, a Fênix também perdeu Diego Guerra por ter acionado o protocolo de concussão da CBF no jogo contra o Bahia. Em um confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Diego foi atingido pelo rosto ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. O curioso é que a bola acertou o rosto do meia, mas terminou no fundo da rede, diminuindo a vantagem da Fênix do placar. Como o protocolo foi aplicado, o atleta deverá cumprir o período mínimo de 5 dias afastado das atividades e por isso não joga contra o Náutico. Para substituir Diego Guerra, o técnico Itamar Schulli optou inicialmente pelo atacante Mike. Eu não tenho nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Uma formação que costuma utilizar no Campeonato Brasileiro, com Thales e Wagner Love na frente. A tendência, especialmente devido ao desfalque no meio-campo, é que o treinador repita o esquema diante do Timbu. Então é isso, o Retrô vai desfalcado, a gente precisa torcer pelo Náutico e secar o Retrô, afinal, o Retrô precisa ficar lá embaixo, o que a gente menos precisa é de mais alguém vivo nessa luta contra o rebaixamento. Tá todo mundo vivo, então quanto mais gente se complicando, melhor. A gente ainda encara o Retrô, quanto mais desesperados, melhor. Enfim, vamos aí, vai Timbuzão pra gente segurar o Retrô lá embaixo. Próxima notícia, Márcio Fernandes, que foi técnico do Belo, agora treina o CSA, vai reencontrar o Belo. Botafogo vai reencontrar Márcio Fernandes, que busca caminho das vitórias no CSA. O Botafogo reencontra neste sábado às 17 horas no Rei Pelé. Márcio Fernandes demitido em 2 de julho, não tem nem um mês. Após passagem curta e sem bons resultados do comando do Belo, o treinador foi anunciado no CSA e tenta agora recuperar a equipe alagoana na Série C. A partida é válida pela 15ª rodada e coloca frente a frente 2 equipes separadas por apenas 2 pontos, ambas vivem a luta pela classificação à próxima fase. Então, só de curiosidade, né? O Belo tá buscando encostar no G8, mas se perder, pode voltar a briga aqui contra o rebaixamento. O CSA dificilmente vai brigar contra o rebaixamento, mas não está 100% garantido não está vivendo um bom momento, precisa se recuperar, lembrando que o CSA é nosso adversário na semifinal da Copa do Nordeste, então eu espero que o CSA se recupere logo e volte a uma fase quando a gente nos encontrarmos pela Copa do Nordeste. E fechando esse rápido giro pela Série C, nós vamos falar do nosso próximo adversário depois do Anápolis. A gente tem foco total no Anápolis, mas a gente já tem que mirar daqui a 2 rodadas. Quarta pior mandante, atuando em 2 jogos seguidos em casa por recuperação na Série C. Restando apenas 5 partidas para o fim da primeira fase da Série C, o Ituano fará os 2 próximos jogos em casa e precisa estar no baixo rendimento diante do seu torcedor para voltar ao G8. De um modo geral, o Galo de Itu tem encontrado dificuldades para reagir no campeonato, com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos e um aproveitamento de 23,3%, deixando a torcida em alerta com a possibilidade de rebaixamento.
Com 7 jogos em casa, o Ituano venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 2 vezes, o que coloca a equipe como o quarto pior mandante da Série C. Os próximos 2 compromissos da equipe da competição serão em seu estádio. O primeiro deles é contra o Londrina, terceiro colocado, embalado por 2 vitórias consecutivas. Em seguida, o Galo de Itu recebe o Confiança, que vive situação delicada no Z4, com 14 pontos e 3 pontos a menos que o Rubro Negro. Ou seja, se der tudo certo nessa rodada, a gente pode chegar a Itu com a mesma quantidade de pontos que eles. Então, jogo aí fundamental. Temos que torcer muito por uma vitória do Londrina, vencer o Anápolis e chegar lá pegando o Ituano em crise, desesperado para não sair do G8 e ir para o rebaixamento, e quem sabe vencer fora de casa. É isso, turma. Nunca mais tinha feito um giro de notícias, é um dos quadros que eu mais gosto aqui no canal, e hoje aí a gente trouxe até notícia a mais do que costuma trazer. Deixa seu comentário aí, o que é que você espera dessa rodada, comente sobre as notícias e suas perspectivas aí para a rodada 15 do Campeonato Brasileiro da Série C. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.